assim, eu realizei na Colômbia e então lá eu tive 3 experiências. A primeira foi em Bituíma, Dinamarca, e eu acompanhei o trabalho desenvolvido por um musicoterapeuta em zona rural, em escolas com crianças. Uma das coisas que me chamou a atenção era a questão do acesso a essa população. A gente não tinha como acessar essa população com os carros convencionais, então a gente precisou ir até a parte urbana, ali de Bituíma, e dali pegar um jipe. E então caminhar pelas veredas ali daquela região e encontrar as escolas. Foram várias escolas que eu tive a oportunidade de conhecer e acompanhar. Mas tem uma coisa curiosa nessa experiência. Quando eu estive na Colômbia, eu tive a oportunidade de ficar hospedada na casa de uma família bogotana. E como o acesso a Bituíma era bastante difícil, não tem transporte público até lá, uma das pessoas dessa família que me acolheu me levou até Bituíma. E quando a gente chegou em Bituíma, essa pessoa que estava me acompanhando, né, me acolhendo na casa dele, também me levando até lá, ele fez um comentário e ele falou assim: ninguém sabe que essas pessoas existem, porque ninguém vê essas pessoas. E aquilo para mim foi um ponto super interessante do trabalho lá, porque conforme eu fui conhecendo o trabalho desenvolvido pelo Andres, que é esse musicoterapeuta que atua em Bituíma, foi ficando claro para mim que aquela região era realmente uma região invisibilizada. Não era uma região turística, não era uma região que chamava atenção pelo comércio. De fato, as pessoas não iriam até lá, a não ser que precisassem morar lá, ou enfim, ou trabalhar lá. E sempre me interessou essa musicoterapia que trabalha com parcelas da população invisibilizadas. Como é que é? Como é que se constrói? Como é que se desenham as possibilidades de vida daquelas pessoas? E isso foi uma das coisas que me afetou e que me chamou a atenção. Em paralelo a isso, Bituíma foi o primeiro campo que eu pude fazer durante a pesquisa do doutorado e foi um deslocamento tremendo, não só geograficamente, mas de sonoridades, de paisagem. Então eu tinha saído de Bogotá, né, um grande centro urbano, para estar no meio de uma zona rural, com uma paisagem completamente outra, uma paisagem sonora, permeada de silêncio, com outros costumes, outros sabores, outros cheiros, outro jeito de falar, outro jeito de musicar. E isso foi me dando pistas de como que é se aproximar de fato de uma comunidade, quando se trabalha numa perspectiva comunitária em musicoterapia. E em Bituíma eu pude entrar na casa das pessoas, dar uma olhadinha nos costumes, provar das comidas e fui tentando o máximo que eu consegui entender como é que era que a vida se desenhava ali. As experiências musicais em musicoterapia são a recriação, que basicamente é você interpretar uma canção, uma música já existente, mas dar a tua interpretação para aquilo. A composição, que é a criação de um material completamente novo e que é possível de ser reproduzido posteriormente. A improvisação, ou a exploração musical, que pode ser por meio de voz, corpo, instrumentos musicais. E, por fim, as experiências receptivas, por exemplo, a audição musical. Então, quando eu cheguei em Bituíma, me interessava saber quais desses tipos de experiências musicais eu iria encontrar. Dígase, por favor, como es, como suena, pam, 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 pam. E eu fui percebendo que ele trabalhava com muitos instrumentos
construídos pelos próprios participantes, isso foi uma característica, então qualquer balde de tinta, qualquer lata de material de construção virava tambor e recurso para o trabalho. Uma coisa interessante é que esse grupo em especial fazia bastante uso de canções, aprendi muitas canções com eles, tive a oportunidade de tocar, ensinar algumas canções em português. Foi um trabalho bem bonito. E uma outra experiência musical que também me parece bastante potente para o trabalho que eu acompanhei ali é um encontro em que se brinca de ser regente. E esse participante que assume esse lugar de regente, ele vai dizendo qual é a intensidade que ele quer da produção sonora. Intensidades, com grupos de instrumentos que ele quer que toque, agora toca aquele grupo, depois aquele, e esse regente ele vai mudando. Então, a partir do momento que esse participante se dá por satisfeito, esse lugar troca. E parece que uma das características mais potentes do trabalho da musicoterapia é realmente partir de experiências que se dão no campo do sonoro, do musical, mas que tem potência para se desdobrar para outros campos do vivido. Porque se é possível ocupar outros lugares musicalmente, se é possível criar musicalmente, então é possível criar também formas outras de viver, de se relacionar, de estar com o mundo. No dia seguinte, eu voltei então para Bogotá e acompanhei um trabalho desenvolvido dentro de uma instituição que atende crianças que sofreram violação de direitos. Eu acompanhei grupos que acontecem desde bebezinhos recém-nascidos, prematuros, até crianças maiores. Lembro que, conversando com o musicoterapeuta que desenvolve o trabalho ali, me pareceu bastante evidente que o trabalho que ele faz é uma aposta constante na criação e no fortalecimento de vínculo dessas crianças e desses jovens. Quando eu estava caminhando pela instituição, eu passei por uma parede, assim, um corredor bem extenso, que tinha vários quadrinhos, várias fotos emolduradas de pessoas que passaram pela instituição e que inscreveram e criaram as suas histórias e depois de um tempo encaminhavam fotos para a instituição, como uma forma de dar notícia dos capítulos que se seguiram. O último trabalho que eu acompanhei em Bogotá acontece dentro da Universidade Nacional da Colômbia e é coordenado por um grupo de professores musicoterapeutas que são professores do programa de mestrado em musicoterapia. Na Colômbia, a formação de musicoterapia acontece por meio de um mestrado e não de uma graduação. São 4 professores, pelo menos os que eu pude conhecer, que desenvolvem um trabalho que pretende acolher ex-guerrilheiros. Então, quando eu estive na Colômbia, eu escutei um pouco de como que é esse cenário político e social do país. E os musicoterapeutas que eu conheci, as pessoas que eu conheci na Colômbia, me contaram que a partir do momento dessa assinatura pela construção, de um acordo de paz, os guerrilheiros que até então viviam, a maioria nas zonas rurais e reféns dessa vida de guerrilheiro, a partir do momento dessa assinatura, desse acordo de paz, eles puderam então escolher não ser mais guerrilheiros. Até então isso não era uma escolha. Se alguém quisesse deixar de ser guerrilheiro, morria e suas famílias morriam também. El objetivo general que tenemos en este proyecto es contribuir
al empoderamiento de los participantes sobre su contexto inmediato. O sea, en otras palabras, es contribuir a mejorar sus relaciones en la familia, sus relaciones en el barrio, en la comunidad. Essas pessoas que escolhem viver uma vida outra, que não mais respondendo do lugar de guerrilheiro, elas agora chegam em Bogotá e querem reconstruir suas vidas. Mas reconstruir suas vidas carregando um histórico de um fuzil nas costas, uma história como guerrilheiro. O trabalho que é desenvolvido então ali na universidade acolhe esses guerrilheiros, ex-guerrilheiros, e seu entorno, sua família, seus familiares. Então tinha mãe, esposa, filha no grupo. E o trabalho desses musicoterapeutas é, a partir de experiências criativas, sonoro, musicais, de alguma forma expandir as possibilidades de recriação da existência desses sujeitos.